Nessa aula, daremos continuidade à análise dos testes de hipótese para a variância populacional, enfatizando o teste de hipótese unilateral à esquerda. Bom, e para isso, apresentaremos um exemplo e a resolução do teste unilateral à esquerda. A situação que nós examinaremos está descrita da seguinte forma: o desvio padrão da rentabilidade das aplicações dos operadores da corretora tem sido de R$ 7.000. Para reduzir a dispersão das rentabilidades, a corretora submeteu os operadores a um curso de nivelamento. Então, o que acontece é que as aplicações realizadas pelos operadores vêm apresentando uma diferença do ponto de vista das suas rentabilidades, e o que a corretora deseja é que as operações elas sejam mais semelhantes entre os operadores, pelo menos para poder eliminar que seria uma influência dos operadores sobre o resultado das operações. Naturalmente, pode ser que ainda haja alguma diferença entre as rentabilidades devido às operações em si. Mas, pelo menos com isso, com o curso de nivelamento, procura-se reduzir a influência do operador em questão para o resultado da operação. E após o curso, foram selecionadas 26 operações, uma de cada operador, e obteve-se que a variância amostral foi igual a R$ 31,36 mil ao quadrado. E aí o que se pede é se nós avaliássemos o custo de nivelamento através do resultado da amostra, nós poderíamos dizer que o custo de nivelamento reduziu a variância das aplicações, que era o seu objetivo, com um nível de significância de 20%, 10%, 5% e 1%. Bom, o primeiro aspecto importante, como eu já ressaltei para vocês, é nós entendermos a situação que nós estamos analisando para poder saber que tipo de teste nós devemos implementar. E aí aqui claramente existe, né, a observação de que a intenção com o curso de nivelamento era reduzir a dispersão das rentabilidades e, efetivamente, o que está sendo perguntado é se o curso de nivelamento reduziu a variância das aplicações. Então, com isso, dado que nós temos uma informação de interesse, que é saber se a variância foi reduzida, então nós temos que pensar sobre a informação complementar, né, aquela que nós já temos, que é a variância populacional ali das operações diminuiu a partir de um valor de referência inicial, ou então, né, se ela não diminuiu. Não diminuiu, então quer dizer que ela ficou maior ou igual ao que era antes. Então, efetivamente, nós temos que caracterizar inicialmente ali as hipóteses do problema. Bem, para isso, nós vamos então ter que identificar um valor de referência ali para a variância populacional. Então, se nós voltarmos ao enunciado do problema que nós estamos analisando, então nós temos ali uma informação dizendo que a rentabilidade das aplicações dos operadores da corretora tem sido de R$ 7.000, que é a informação que nos permite ter ali um valor de referência para a variância, só que nesse caso a informação que nós temos de R$ 7.000 diz respeito ao desvio padrão, portanto, o valor de referência para a variância seria 49, né? 7 ao quadrado, 49. Bom, com isso, nós então agora temos condições de especificar um pouco melhor aqui as nossas hipóteses, né, uma vez que nós temos ali o valor de referência para a variância, de forma que as hipóteses a serem testadas no teste de hipótese são essas aqui, né, de que a hipótese inicial, de que a variância populacional das operações não é menor do que 49, ou seja, maior ou igual a R$ 49.000 ao quadrado, contra a hipótese alternativa de que a variância ela ficou menor do que os R$ 49.000 ao quadrado.
Bem, depois que a gente especifica ali as hipóteses do teste, então, né, nós, sabendo que estamos testando a variância populacional, identificamos o estimador e a sua distribuição sobre H0, que então, no caso, como nós estamos testando a variância populacional, o estimador é o Qi quadrado, né, cuja fórmula, né, cujo estimador é a variância amostral vezes o grau de liberdade, dividido pelo valor de referência da variância populacional associada à hipótese nula, que vai ter, então, uma distribuição Qi quadrado com n menos 1 grau de liberdade, e através do qual nós vamos obter a estimativa para a variável Qi quadrado. Bom, para que nós tenhamos essa estimativa, nós precisamos, então, do valor da variância amostral e do grau de liberdade. Então, se nós voltarmos ali ao enunciado, nós vamos ter que, né, após o curso foram selecionadas 26 operações, então o nosso número de observações N é 26, o que vai gerar um grau de liberdade de 25, e temos também informado que a variância amostral é 31,36 mil reais ao quadrado. Bom, então com isso, né, se nós olharmos ali para o que seria uma estrutura de resolução geral do teste, nós agora temos, né, os valores para a variância amostral e o grau de liberdade, portanto, podemos obter a estimativa aqui quadrado. Então, se nós fôssemos agora implementar esse passo da resolução, nós teríamos, né, o nosso estimador com a sua distribuição sobre H0, e aí, com valores específicos do problema, nós vamos ter ali que a nossa estimativa vai ser igual a 16. Então, se eu pegar aquele valor da variância amostral de 31,36, multiplicar por 15, perdão, por 25 e dividir por 49, eu vou obter um valor aqui da estimativa para Qi quadrado de 16. Bom, feito isso, a próxima etapa da implementação do teste consistiria em que, né, a partir de um nível de significância, nós estabelecermos uma região crítica para o teste de hipótese, que aí nesse caso aqui vai ser uma região crítica que vai de 0 até um valor crítico da distribuição Qi quadrado. Então, voltando ali ao enunciado para ver o nível de significância, né, nós identificamos que foi pedido que esse teste fosse avaliado para 4 níveis de significância, para 20%, 10%, 5% e 1%. Então, veja, nós podemos resolver da maneira tradicional, né, ou seja, estabelecendo região crítica para cada um desses níveis de significância, e depois avaliar se a estimativa que nós já temos, lá de valor 16, pertence a qualquer uma dessas regiões críticas. Então, nós especificaríamos regiões críticas para cada nível de significância, né? Lembrando que esse valor aqui quadrado crítico, que é o limite superior aqui do intervalo que define a região crítica, ele vai ser um valor da variável Qi quadrado com n menos 1 grau de liberdade, que atende a esta condição de probabilidade, que é a probabilidade da variável Qi quadrado com seus graus de liberdade ser menor do que esse valor que nós procuramos, ser igual ao nível de significância que está sendo adotado para o teste. E aí a regra de decisão seria aquela que é usada em qualquer teste de hipótese, que é, se a estimativa pertence à região crítica, eu rejeito a hipótese nula. Caso a estimativa não pertença à região crítica, não se rejeita a hipótese nula. Só que nesse exemplo em particular, o que nós temos? Nós temos ali vários níveis de significância. Então, nós poderíamos estabelecer uma região crítica para cada nível de significância, ou o que seria uma solução mais rápida seria resolver pelo valor P. Da seguinte forma, como o teste aqui ele é unilateral à esquerda, então o valor P vai ser a probabilidade da variável Qi quadrado com seus graus de liberdade, que no caso são 25, ser menor do que o valor da nossa estimativa, que é 16. E aí, depois de ter
definir o valor, né, dessa probabilidade, valor P, nós poderíamos fazer o quê? Nós compararíamos o valor P com o nível de significância e tomando a decisão de acordo com esta regra. Se o valor P for menor ou igual do que o nível de significância, rejeitaremos a hipótese nula, porém, se o valor P for maior do que o nível de significância, não rejeitaremos a hipótese nula. Então, repara que, particularmente no caso desse teste, por ter sido pedido que nós avaliássemos para 4 níveis de significância, a solução seria mais rápida se nós fizéssemos pelo valor P, porque aí nós calcularíamos o valor P e simplesmente compararíamos com cada um dos níveis de significância para poder tomar a decisão. E uma vez que, né, nós temos ali níveis de significância de 20%, 10%, 5% e 1%, então, como existe um ordenamento entre os níveis de significância, a depender do valor P, nós já poderíamos entender qual seria a decisão para mais de um do que dos níveis de significância. Então, nós vamos proceder essa resolução inicialmente aqui pelo critério do p-valor, porque vai ser mais fácil e mais rápido. Então, aqui no nosso caso, né, o que eu tenho? A estimativa Q quadrado é 16, então, para definir o valor P, o que eu preciso? Né? Eu preciso saber qual é o valor da probabilidade de que a variável Q quadrado com 25 graus de liberdade seja menor do que 16. Bom, para isso, para definir, né, pelo menos ali um intervalo de valores para esse valor P, eu vou precisar consultar uma tabela de distribuição Q quadrado, né, para poder saber ali o nosso valor P. Então, aqui no nosso caso, né, nós identificamos inicialmente a linha dos graus de liberdade com a qual nós estamos trabalhando, né, que é de 25, e eu quero saber qual é a probabilidade de uma variável Q quadrado com 25 graus de liberdade ser menor do que 16. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer, a primeira tarefa que eu tenho que cumprir é achar o valor 16 aqui na linha dos 25 graus de liberdade. Então eu vou vindo aqui para a direita, né? Chego aqui em 14,611, depois eu já tenho 16,473. Ou seja, o nosso valor 16 está aqui entre 14,611 e 16,473. Né? Bom, feito isso, o que eu devo fazer então? Eu vou subir aqui para a linha da probabilidade P, né? Então, uma vez que 16 está entre esses dois valores, o p-valor, ou valor P, ele está entre 5% e 10%. Lembrando que essas probabilidades aqui são probabilidades para a direita, ou então aqui 95% para a direita quer dizer que tem 5% para a esquerda. E 90% para a direita significa que eu tenho 10% para a esquerda. Então, o nosso p-valor ele está entre 5% e 10%. Que é o que nós temos aqui anotado. Bom, então, se nós relembrarmos ali da regra, né, sempre que o valor P for menor ou igual do que o nível de significância, eu rejeito a hipótese nula. Mas quando o valor P for maior do que o nível de significância, eu não rejeito a hipótese nula. Então, aqui no nosso caso, nós temos um valor P entre 5% e 10%, o que permite dizer que, para um nível de significância menor ou igual do que 5%, eu vou ter que o valor P será maior do que esse nível de significância e, portanto, eu não rejeito a hipótese nula. Então, se nós lembrarmos os níveis de significância pedidos, né, então, nós temos aqui os níveis 20%, 10%, 5% e 1%. Como o nosso valor P ele é maior do que 5%, então, para os níveis de significância de 5% e de 1%, então, a nossa decisão será pela não rejeição da hipótese nula.
Porém, para os níveis de significância de 20% e de 10%, nós vamos ter que o valor P será menor do que 10% e, portanto, será também menor do que 20%. E aí, de acordo com a nossa regra de decisão, nós rejeitaríamos a hipótese nula para níveis de significância maiores ou iguais que 10%. Bom, então aqui no caso desse teste, quais seriam as decisões, né? Se o curso de nivelamento atingiu o seu objetivo proposto, então a variância populacional das aplicações deveria diminuir de R$49 mil ao quadrado. Então a hipótese alternativa significa que o curso de nivelamento atingiu o objetivo de acordo com a amostra que nós temos. Não rejeitar a hipótese nula significaria dizer que o curso não atingiu o objetivo proposto, porque a variância não diminuiu em relação a R$49 mil ao quadrado. Então, repara aqui, se nós avaliássemos esse teste para níveis de significância menores ou iguais do que 5%, nós diríamos que o curso de nivelamento não funcionou, não atingiu o seu objetivo. Porém, se nós avaliássemos o teste para um nível de significância maior ou igual a 10%, com 10% ou 20%, como foi pedido, então, nesse caso, nós diríamos que o curso de nivelamento atingiu o seu objetivo proposto, porque eu rejeitei a hipótese nula, e aí eu fico, então, com a proposição de que a variância populacional diminuiu de R$49 mil ao quadrado, ou seja, o desvio padrão populacional das operações ficou menor do que R$7 mil. Então, vamos olhar agora uma ilustração da situação que nós resolvemos. Então, nós temos aqui a seguinte representação. Temos a nossa distribuição Q quadrado. Aqui eu marquei aonde está o grau de liberdade. E coloquei as hipóteses em relação ali àquele ponto que marca o grau de liberdade, que também é o ponto em que a variância amostral seria exatamente igual ao valor da variância populacional associada à hipótese nula, que no caso é 49. Então, se a estimativa tivesse caído aqui à direita do grau de liberdade, ela daria mais suporte para a hipótese nula e à esquerda para a hipótese alternativa. Só que como nós estamos trabalhando com uma amostra, né, nós não somos tão estritos assim, então a gente permite ainda que, embora a estimativa possa ter ficado abaixo de 25, então ela ainda poderia representar ou estaria representando que a validade da hipótese nula. Mas a partir de um certo afastamento à esquerda aqui em relação ao valor 25, aí nós mudaríamos de opinião. Então, repara que tudo depende um pouco também do nível de significância que a gente adota para o teste, que era algo que eu também queria ressaltar nesse exemplo, além da própria resolução de um teste de hipótese unilateral à esquerda para a variância populacional. Ou então, veja aqui, né? Essa área azul que está marcada aqui à esquerda do valor da estimativa de 16, né, que pega essa cauda esquerda da distribuição, a probabilidade aqui, de fato, ela é 8,52%. Tá? Esse valor não dá para a gente obter com a tabela. Esse valor eu calculei utilizando um software. Então, só para que a gente tivesse ali um valor para poder marcar exatamente, ou de uma maneira mais exata, quanto que é de fato o valor P. Né? Mas para a resolução, basta
que a gente consiga comparar o valor P com o nível de significância para saber se o valor P é maior ou menor do que o nível de significância. Bom, então, no caso, aqui que nós temos, se eu utilizasse o nível de significância de 20%, eu teria a minha região crítica de 0 até 18,94. Bom, como é que eu sei esse valor crítico aqui que caracteriza ali o limite superior da minha região crítica, né? Então, só relembrando ali o que seria a resolução conceitual, né? Então, a minha região crítica, ela vai sempre de 0 até um valor crítico, né? Que é um Qi quadrado crítico, que vai ser o limite superior aqui do intervalo que define a região crítica para um nível de significância, sendo que esse valor atende à condição de probabilidade, né? De que a probabilidade da variável Qi quadrado com n menos 1 grau de liberdade ser menor do que ele é igual ao nível de significância. Então, ali no caso, o que eu estou procurando é saber qual é o valor Qi quadrado que atende à condição de que a probabilidade da variável Qi quadrado com 25 graus de liberdade ser menor do que ele é 20%. Bom, então, o que eu preciso, olhando a tabela de distribuição, o que eu preciso é o seguinte, eu preciso achar um valor Qi quadrado t que faça com que a esquerda dele tenha 20% e a direita dele tenha 80%. Bom, então, como é que eu faço? Eu venho aqui na linha das porcentagens, né, e venho especificamente aqui na coluna dos 80%, né, porque 80% à direita significa 20% à esquerda, né? E aí desço ali até a linha de 25 graus de liberdade, e aí vou ter o valor 18,94. Então, foi assim que eu consegui estabelecer essa região crítica aqui, ó, 18,94. Bom, a região crítica, né, ela vai envolver todos os valores à esquerda aqui dessa barra em vermelho, e o nível de significância de 20%, ele é o quê? Ele é a soma dessa área vermelha, né, com a área azul, e envolvendo todos os valores que vão aqui de 18,94 até zero. Então, você repara que aqui, no caso do nível de significância de 20%, o valor da nossa estimativa aqui quadrada de 16, né, está dentro da região crítica, então por isso aqui nós rejeitamos a hipótese nula para o nível de significância de 20%. Bom, mas também foi pedido que nós avaliássemos para o nível de significância de 10%. Bom, então, como encontrar ali o valor Qi quadrado crítico para uma região crítica associada ao nível de significância de 10%? Então, de novo, eu vou lá na tabela, né? Agora, o que eu preciso é encontrar aqui na linha de 25 graus de liberdade o valor crítico, né, que faria com que a esquerda dele tivesse 10% e a direita 90%. Bom, então, eu venho especificamente aqui na coluna dos 90%, e aí desço até a linha dos 25 graus de liberdade e vou ter ali o valor de 16,473. Então, agora, com o nível de significância de 10%, o meu valor Qi quadrado crítico, né, é 16,473, portanto, a região crítica, né, ela vai envolver todos os valores ali à esquerda de 16,473, que é o valor que está marcado aqui nessa segunda barra vermelha. E vai envolver todos os valores menores do que ele até zero. E aí repara aqui, de novo, né, o Qi quadrado observado 16 está dentro da região crítica, né, porque ele ficou dentro aqui da área vermelha da seta. Nós havíamos decidido o teste pelo p-valor, né? P-valor é 8,52, seria essa área azul aqui.
E o que seria o nível de significância de 10%? Seria a soma da área vermelha com a área azul. Então, a gente vê que o nível de significância, né, que é a soma da área azul com a vermelha, é maior do que a área azul, que é o valor P. Então, nós temos aqui o valor P é menor do que o nível de significância, então nós rejeitamos a hipótese nula, o que automaticamente, ou que é equivalente à estimativa que quadrado, ela pertence à região crítica. O valor de 16 é um valor menor do que 16,47. Bem, mas também havia sido pedido que nós considerássemos, então, um nível de significância de 5%, então eu preciso encontrar qual é o valor Q quadrado que faz com que a esquerda dele tenha 5% de probabilidade e a direita tenha 95%. Bom, então basta pegar aqui a coluna de 95%, descer até a linha dos 25 graus de liberdade, eu vou obter o valor 14,611. Então, se nós voltarmos ali para o gráfico, agora, o que nós vamos ter? Para um nível de significância de 5%, né, teremos então uma região crítica que vai de 14,61 para a esquerda. Né? Então, agora você repara que a estimativa ela já não está dentro aqui da área da seta. Ela não faz parte mais da região crítica. Por isso é que para 5% nós não rejeitamos a hipótese nula. E de forma equivalente, se nós compararmos o valor P com o nível de significância, agora o que nós temos? O nível de significância de 5% corresponde somente a essa parte vermelha da cauda, né? A direita aqui, a esquerda dessa barra vermelha. Enquanto que o valor P, ele é toda a área azul. Então, a gente vê que a área azul é maior do que o nível de significância, de forma que, então, para 5%, né, nós não rejeitamos a hipótese nula, que é a mesma decisão que nós teríamos tomado, comparando a estimativa com a região crítica, né, que nós vemos que 16 é um valor que não pertence à região crítica, que vai de 14,61 até 0, né, ou seja, todo esse intervalo aqui. E, por fim, foi pedido que nós avaliássemos a situação do ponto de vista de um nível de significância de 1%. E aí, para poder saber qual seria a região crítica, então o que eu tenho que fazer aqui na tabela? Eu tenho que achar um valor Q quadrado para 25 graus de liberdade, que faça com que a esquerda dele tenha 1% de probabilidade e a direita tenha 99%. Bom, então basta eu vir aqui na coluna 99%, descer até a linha de 25 graus de liberdade, e ali eu encontro o valor Q quadrado crítico, que vai definir a minha região crítica agora do teste. Então, agora, para esse novo nível de significância de 1%, o que nós teremos? A nossa região crítica ela vai de 0 até 11,52. Né? O nível de significância de 1% é essa parte vermelha aqui da cauda, e a região crítica é todo o intervalo de valores que vai aqui de 11,52 até 0. E aí, lembrando, né, pelo critério do valor P, o que eu tenho? O valor P é toda a área azul. O nível de significância, somente a área vermelha. Então, nós vemos claramente que o nível de significância é menor do que o valor P, portanto, agora nesse caso, nós não rejeitamos a hipótese nula. E tomaríamos essa mesma decisão se decidíssemos por um critério de região crítica, né? Porque aí a região crítica estaria compreendido aqui dos valores à esquerda de 11,52, e aí nós vemos que o valor da estimativa, que é 16, é um valor que não pertence à região crítica. Né? Aqui na ilustração, basta ver que o valor não está dentro aqui da área vermelha que marca a região crítica. Diferentemente do que aconteceu para os níveis de significância de 20% e de 10%.
Então, se eu voltar aqui com essa ilustração, né, aqui você vê que a estimativa está dentro da região crítica para nível de significância de 20%. Também está dentro para 10%. Só que quando nós adotamos nível de significância de 5%, a estimativa já fica fora ali da área vermelha da seta, que é uma marcação do que seria a região crítica. E o mesmo vai acontecer para 1%. Então, por isso é que ali na nossa resolução, nós podemos dizer que para níveis de significância menores do que 5%, nós teremos que o valor P será menor do que o nível de significância, portanto, será maior que o nível de significância, portanto, não rejeitaremos a hipótese nula. Já para níveis de significância superiores a 10%, maiores ou iguais que 10%, o valor P será menor do que o nível de significância e, portanto, rejeitaremos a hipótese nula. Então, para níveis de significância de 1% e de 5%, a nossa decisão seria o quê? Dizer que o curso de nivelamento não surtiu o efeito desejado, enquanto que, se adotássemos níveis de significância de 10% ou mais, nós diríamos que o curso de nivelamento surtiu o efeito desejado. Se nós tivéssemos resolvido por região crítica, então nós teríamos a nossa estimativa de 16, conforme nós encontramos anteriormente, e aí a região crítica para nível de significância de 20% seria de 0 até 18,94, 16 é um valor pertencente a esse intervalo, então nós rejeitamos a hipótese nula, para um nível de significância de 20%. Para 10%, de nível de significância, a nossa região crítica seria de 0 até 16,47, e aí 16 é um valor que pertence a esse intervalo da região crítica, então, por isso, nós também rejeitamos a hipótese nula. Já para o caso do nível de significância de 5%, a região crítica iria de 0 até 14,61, portanto, agora, 16 é um valor que não pertence ao intervalo que define a região crítica, né, a região dos valores que levam à rejeição da hipótese nula, então, por causa disso, não rejeitamos a hipótese nula. E, naturalmente, né, se nós considerássemos níveis de significância menores do que 5%, o que iria acontecer? O valor do limite superior diminuiria mais ainda e, naturalmente, o valor 16 continuaria não pertencendo à região crítica, né? Que é o que acontece ali quando a gente usa nível de significância de 1%, que faz com que a região crítica seja de 0 até 11,52, e aí a estimativa não pertence à região crítica, portanto, não rejeitamos a hipótese nula. Tá? Então, veja, o teste poderia ser resolvido das duas formas. Poderia ser resolvido por região crítica ou pelo critério do valor P. O que acontece aqui é que, como nós tínhamos 4 níveis de significância para considerar, é mais rápido resolver pelo critério do valor P, né? Porque, comparado com a resolução do nível da região crítica, o que nós teríamos? A gente teria que, para cada nível de significância, construir uma região crítica, né? Consultar a tabela, definir ali o que seria a região crítica e avaliar se a estimativa está dentro do intervalo numérico da região crítica ou não, né? E aí, a depender se a estimativa pertencesse ou não à região crítica, a gente toma uma decisão específica. Agora, como nós tínhamos 4 níveis de significância, é mais rápido resolver pelo critério do valor P, porque aí basta calcular o valor P e avaliar se ele é maior ou menor do que o nível de significância que foi pedido. Tá? Então, é importante que quando vocês estejam resolvendo testes de hipótese, que vocês vejam, né, se há uma maneira mais rápida de resolver. Realmente, as duas formas de resolução, elas levam à resposta, né, se forem implementadas corretamente. A única diferença é que talvez um critério
possa nos levar à resposta de uma maneira mais rápida do que o outro. Mas, inevitavelmente, se os dois critérios forem implementados corretamente, eles levarão à resposta correta, né? Ou, pelo menos, eles permitirão, seria melhor eu qualificar não como resposta correta, mas sim dizer, nós chegaríamos a uma decisão em relação ao teste, né? Então, na resolução de um teste de hipótese, não olhem simplesmente pela perspectiva de gerar uma decisão, mas também sempre procurando aquela decisão que é mais rápida e tem menos custo, né? Afinal de contas, somos economistas e economistas minimizam custos, né? Ou seja, acham maneiras de se chegar ao resultado com o menor custo possível. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido a resolução do teste à esquerda, que é um teste importante quando nós avaliamos volatilidade, heterogeneidade, porque, naturalmente, o que se busca é saber se uma determinada ação levou a uma redução ali da variância populacional, o que equivaleria a uma redução do desvio padrão.